Então vamos lá, amores da minha vida. Então vamos raciocinar comigo aqui. Então toda vez que a gente pensa no processo penal, nós temos que nos lembrar de que, na verdade, a finalidade do processo penal é tentar alcançar o direito de punir do Estado, resguardando o direito à liberdade do réu. Na verdade, o processo penal surge exatamente da presença deste conflito. O conflito entre o direito de punir, que detém o Estado, o direito de punir é estatal, e o direito do réu à liberdade. No entanto, o direito à liberdade é o que nós chamamos de direito transindividual. O que significa isso? É um direito que transcende a figura do indivíduo. Na verdade, gente, o réu, ele tem o direito à liberdade? Tem. Mas o direito à liberdade dele é um direito do qual ele não pode abrir mão. Reparem que o réu pode chegar na presença do juiz e dizer assim: fui eu, quero pena máxima. Mas ainda que isso aconteça no processo penal, não é possível a condenação com base exclusivamente na confissão. Será preciso que o juiz, em nome da verdade real, em nome da ampla defesa, busque colher todas as provas e somente se esta confissão for concordante com as demais provas do processo é que o juiz poderá condenar. Na verdade, uma confissão isolada não pode levar a uma condenação. E por que não? Porque o direito à liberdade do réu é um direito do qual o réu não pode dispor. É um direito completamente indisponível. Na verdade, o direito à liberdade do réu, o dele, o meu, o seu, é um direito de todos nós e, portanto, é um direito da sociedade. E daí, exatamente, a gente falar, é um direito transindividual, que transcende a figura do indivíduo. O direito à liberdade de um é direito de todos nós e, por isso, é dever do Estado tutelar. Então, quando a gente pensa no processo penal, o processo penal ele surge da existência deste conflito, que é, na verdade, um conflito que se estabelece entre o direito de punir do Estado e o dever do próprio Estado de resguardar a liberdade do réu, ainda que ele não queira, ok? E dentro deste contexto, surge a necessidade de se garantir a busca por este direito de punir, resguardando-se o direito à liberdade através do devido processo legal, que somente será possível se a ampla defesa for resguardada. E aí, novamente, a ampla defesa, para ser satisfeita, depende da presença e da satisfação deste binômio, o direito do réu de se autodefender e o direito do réu à defesa técnica. Mas aí vem a questão, veja só, então quando eu penso em ampla defesa, dentro do processo penal, eu tenho que me lembrar que a ampla defesa inclui a autodefesa e a defesa técnica. Muito bem, mas aqui vai surgir um problema. Veja, o mesmo réu que tem o direito à ampla defesa, caracterizada pela autodefesa e pela defesa técnica, tem direito ao silêncio, tem direito constitucionalmente assegurado de não produção de prova contra si mesmo, embora a garantia de não autoincriminação esteja prevista no Pacto de São José da Costa Rica, que é considerada pelo Supremo Tribunal Federal uma norma supralegal, mas por parte da doutrina tem status de norma constitucional, existe aqui uma divergência. Fato é, gente, que a garantia de não autoincriminação prevista no Pacto de São José da Costa Rica, ela acaba sendo encampada pelo direito do réu de permanecer calado, constitucionalmente assegurado. Então, o que acontece aqui? O nosso réu ele tem o direito de se autodefender, mas, embora o réu tenha o direito à autodefesa, ele pode abrir mão desta autodefesa, porque ele tem direito ao silêncio, porque ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo. Então, quando a gente analisa a ampla defesa no processo penal, a gente tem que sempre pensar neste binômio. E aí a gente vai analisar este binômio da seguinte forma. Reparem, a autodefesa é para o réu, em razão do direito ao silêncio, em razão do direito do réu de não produção de prova contra si mesmo, disponível.
ele pode abrir mão de se autodefender. Agora, lembram do que eu falei no nosso bloco anterior? Se ele quiser falar, o juiz tem que ouvir. Então, para o juízo, a autodefesa é completamente indisponível. Então, cabe ao réu definir se ele quer ou não fazer uso da sua autodefesa. No entanto, o direito à liberdade, novamente, é um direito indisponível. É um direito transindividual e é dever do Estado resguardar o direito à liberdade do réu, ainda que ele não queira. Exatamente em função disso, a defesa técnica é completamente indisponível, ou seja, tanto para o réu quanto para o juiz, a defesa técnica é algo do que o réu não poderá abrir mão. E caberá ao juiz, que é garante da liberdade do réu, resguardar o direito à defesa técnica. Querendo ou não, ele vai ter um advogado. Novamente, eu vou repetir. Ele pode dizer, eu não quero falar. Ele pode dizer, eu não quero ir. Mas ele tem que ter um advogado. A presença do advogado é indisponível, é imprescindível no processo penal. E a falta do advogado gera nulidade, nulidade absoluta. E, nesse sentido, nós vamos observar a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 523, ela diz o seguinte, que a falta de advogado gera nulidade absoluta, mas que a sua mera deficiência não. Aqui nós vamos ter um problema com a nossa prova da OAB. Por que esse problema vai surgir? Ele surge por conta do seguinte, uma coisa é o que diz o Supremo Tribunal Federal lá na hora da súmula 523. Outra coisa é o que a gente observa na prática. A doutrina, ela vai trazer, em razão de casos práticos, uma discussão sobre a defesa técnica inefetiva. Porque, olha para cá, o indivíduo ele tem direito à defesa técnica. E defesa técnica significa a presença de um advogado. Mas será que apenas alguém que tenha um número da OAB é suficiente? Será que a defesa técnica não deve ser, no processo penal, que tutela a liberdade do réu, um bem jurídico indisponível? Será que a defesa técnica não deve ser efetiva? E o que significa exatamente essa defesa técnica efetiva? Cuidado para não confundir defesa técnica efetiva com êxito, com defesa técnica eficaz. São coisas diferentes. Ninguém está dizendo que o advogado tem que conseguir a absolvição do acusado. Não. O que a gente está dizendo é que tem que ser um advogado que tenha um mínimo de condições de realizar a defesa do seu cliente. Ficou claro? E aí, como assim? Então, eu vou dar um exemplo prático para você entender. Vamos imaginar que nós estivéssemos no fórum, no interior, e aí aquele réu chegue na hora da audiência e diga para o juiz que ele não tem advogado. E aí, nesse caso, gente, é lógico que o juiz não pode realizar o ato sem a presença de um advogado, porque senão ele vai incorrer na nulidade absoluta da súmula 523. A falta de advogado gera nulidade. Mas, o que o juiz vai fazer, então? Se o réu não tem advogado, o juiz vai nomear um defensor público ou um defensor dativo para a prática daqueles atos, não é isso? E aí, imaginem que naquela hora, naquela comarca, não tenha um defensor público disponível. O que o juiz vai fazer? Vai chamar o oficial de justiça, vai mandar que o oficial de justiça vá até o corredor do fórum procurar um advogado. E aí, realmente, ele encontra lá um advogado que não está na audiência e tal, e aí esse advogado chega para o oficial de justiça e diz assim, e depois para o juiz, mas eu não sei nada de processo penal. Eu só advogo na área trabalhista. Eu estou aqui, sei lá, como testemunha. Enfim. E aí, veja, numa situação como essa, eu pergunto, será que essa será a defesa técnica efetiva? Será que o juiz pode nomear como defensor dativo, como um advogado, para atuar em prol desse réu, na defesa desse cliente, desse acusado? Veja, recebendo, logicamente, os honorários pelo Estado e tal. Será que ele pode, nesse caso, nomear uma pessoa que está afirmando que não tem condições de assumir essa defesa?
Será que esse advogado que só tem conhecimento da atuação prática na esfera trabalhista, que ele tem condições de assumir, será que ele vai conhecer dos mecanismos, das vias normais, dos principais recursos, dos mecanismos de defesa técnica criminal? Ficou claro? Então, nesse caso, você não estaria diante da defesa técnica efetiva. Então, não basta a presença de um advogado. Tem que ser um advogado que tenha um mínimo de conhecimento a suprir a demanda da defesa técnica desse cliente. Senão, o que você tem é igualmente nulidade. Ficou claro? No entanto, para a nossa prova, nós vamos ter que fazer um diferencial aqui entre uma peça prático-profissional e uma questão de prova. Porque a súmula 523 ela é bem clara. Ela diz assim, a falta de advogado gera nulidade, a mera deficiência não. Por quê? Porque tem que ser demonstrada a existência do prejuízo, né? Então, no processo penal, hoje, o entendimento dos tribunais é o de que, ainda que a hipótese caracterize nulidade absoluta, a demonstração do prejuízo é necessária. E aí, veja só, vamos imaginar que apareça para a gente, numa questão de prova, uma hipótese que diga exatamente isso. Olha, o advogado não era maravilhoso, mas ele tinha um mínimo de condição, ok? E foi deficiente a defesa, de repente ele não apresentou alguma peça, ele não arrolou as testemunhas todas que poderia ter arrolado, etc. e tal, na questão da prova. Nesse caso, veja, a questão está induzindo você a usar a súmula 523. O que a questão quer é que você explique, veja só, que a falta de advogado gera necessariamente nulidade, mas que a mera deficiência não acarreta nulidade de forma obrigatória, na forma da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, se a OAB, olha só, se a OAB, na hora de preparar, se a FGV, na hora de preparar o enunciado da sua peça prático-profissional, coloca uma hipótese indicando uma situação assim, de que o advogado abandonou a causa, ou de que você acabou de ser contratado para assumir o processo no lugar do advogado anterior. E aí a questão, o enunciado deixa bem claro que o advogado anterior não fez o que devia ter feito, que o advogado anterior não sabia fazer o que era para ter sido feito, entenderam? Ou qualquer coisa assim. O enunciado da questão já está induzindo você a dizer, olha, como novo advogado deste processo, o que você vai fazer? Criticar a atuação do colega, sim, e sustentar que existe nulidade por falta de defesa técnica efetiva. Entenderam? Na peça, você tem que tutelar o direito do seu cliente. Então, imaginem, se fosse um caso na vida real, seria assim, não é? Você foi contratada agora para substituir um advogado que antes era desidioso. Lógico que o que a banca quer, a mesma coisa que você faria na vida real. Se os atos praticados pelo outro advogado deixaram a desejar e podem prejudicar o seu cliente, você deve sustentar a nulidade desses atos e pedir que os atos sejam agora, que lhe seja aberto o prazo para renovar os atos, etc. e tal. Entenderam? Você vai arguir a nulidade. Então, preste atenção, uma coisa é na peça prático-profissional, você tem que vestir a camisa do seu cliente, ainda que aquilo seja um posicionamento que nem sempre é aceito, nem sempre encontra guarida nos tribunais. Você, como advogado combativo, veste a camisa do seu cliente e segue em frente. Ficou claro? Ainda que a posição seja minoritária, ainda que a posição, enfim. Agora, nas questões, é para você dizer o que pensa a lei, o que pensa a doutrina, o que pensa a jurisprudência. Entendido, gente? Então, fica essa dica aqui da diferença entre como advogado o que eu faria na hora que eu assumisse esse caso, né? Ou o que a jurisprudência diz no caso concreto, certo? Então, você tem que lembrar. Às vezes, as súmulas ajudam, sim, mas você tem que tomar cuidado com essa súmula especificamente, porque ela não é uma súmula favorável aos interesses da OAB. Para a gente, veja, se existe chance de prejuízo numa defesa técnica deficitária, é lógico que eu tenho que sustentar nulidade. E aí nós temos alguns exemplos recentes de julgamentos da jurisprudência muito interessantes. Olha só, houve um caso específico do Tribunal do Júri, olha bem,
em que aconteceu o seguinte: na hora do plenário do julgamento, na presença dos jurados, nós sabemos que na sessão de julgamento do júri não existe memoriais escritos, é debate oral, é sustentação oral ali. E aí o advogado estava presente na sessão de julgamento. Reparem, não havia falta de advogado. Mas na hora da sustentação oral, o advogado não falava nem A nem com B. Coisa com coisa. Travou, entendeu? E aí, reparem, numa situação como essa, o juiz não podia nem ter deixado esse julgamento continuar. O juiz tem que brecar esse julgamento. Ele tem que cancelar essa sessão e marcar uma nova sessão de julgamento para esse réu, porque o réu está, veja, destituído de uma defesa técnica efetiva, que vai fazer a diferença e pode acarretar prejuízo. Então, o juiz poderia ter parado a audiência naquela hora, ok? E desconstituído o conselho de sentença, marcado uma nova sessão de julgamento com outro advogado. Mas se isso não acontece, é lógico que lá na frente você tem que sustentar que houve nulidade. O advogado estava presente? Estava, mas não houve defesa técnica efetiva. Entendido, gente? Então, essa é a primeira coisinha que eu queria falar sobre defesa técnica. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre o artigo 265 do CPP. Tá bom? Eu volto já já.